Começa agora a Força do Agro, o melhor programa de agronegócio. 11 de setembro é o Dia Nacional do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil, atrás da Amazônia. José Felipe Ribeiro é pesquisador da Embrapa Cerrado. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, tudo bom com vocês? Tudo certo. Vamos falar hoje sobre o cerrado, tão importante para o agro brasileiro, né? 11 de setembro foi escolhido aí o Dia Nacional. A data foi criada em 1990 para valorizar o segundo maior bioma, como já falamos aqui, que cobre cerca de 25% do território nacional em uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Olha só, nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste de Minas Gerais, Distrito Federal, oeste da Bahia, sul do Maranhão, oeste do Piauí e porções de São Paulo e também parte do Cerrado no Paraná. Conhecido como berço das águas, ele dá origem a todas as nascentes das grandes bacias brasileiras, como a do Rio São Francisco, né, Felipe? Perfeito, muita daquela água que a gente vê passando lá no Rio São Francisco, ela é oriunda aqui da chuva que cai no Cerrado. Só que essa chuva, se vocês... Por que essa história do berço das águas, né? Essa chuva só cai em 6 meses do ano. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, agora nessa época aqui, nós estamos em setembro, nós estamos com quase 135 dias que não chove aqui. Então nós temos que ter muito carinho, muito cuidado com essa água que precisamos beber e que precisamos irrigar nossas plantações. Sejam elas a natureza, sejam elas aquelas plantas que nós estamos cultivando para o nosso agrobusiness, né? 135 dias sem chover, o período de chuva começa agora, primavera, verão. Isso, vai estar previsto lá para o final de setembro. Olha só, ainda quanto nós temos que tolerar e entender essa sincronia, essa convivência com esse período de seca bem frequente que a gente tem agora no meio do ano, né? Com aquele que vai acontecer depois de setembro, outubro. Então, entender como é que o cerrado funciona para ter essa biodiversidade, são mais de 12 mil espécies de plantas que nós temos aqui, né? O Brasil tem 45 mil espécies. Então, para a gente entender como é que a gente vai cultivar algumas espécies de valor econômico dentro desse bioma e conviver com essas espécies nativas que aqui estão presentes, com essa situação de variação climática, como é que a gente vai fazer? Esse é o grande desafio que a pesquisa agropecuária tem para continuar produzindo com qualidade e, ao mesmo tempo, conservando essa biodiversidade, qualidade da água e qualidade do solo. Por essa explicação agora a gente entendeu, né? Porque 6 meses chove, só que também tem o período de seca e o cerrado é tão importante. Depois vamos falar mais pela frente aí. A pesquisa, tecnologias foram fundamentais, a Embrapa fundamental para fazer do cerrado brasileiro, né? O celeiro do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, o Cerrado é o celeiro do Brasil, uma das regiões com maior biodiversidade do mundo, né? Tem cerca de 6 mil espécies de árvores e 800 espécies de aves, uma região muito rica. Isso. O que nós temos que entender, e aí nós estamos falando como consumidor e como pesquisador, é como é que nós vamos estimar, né, a quantidade de terra que a gente pode produzir para ter uma convivência com as reservas legais e as áreas de preservação permanente. Isso não foi decidido à toa, né? Esse conhecimento que a gente gerou da importância de você ter uma área da propriedade rural destinada à conservação, não à preservação, à conservação. Eu posso plantar espécies de uso econômico, para que a gente possa ter essa qualidade de água, essa qualidade de clima, né, preservada dentro daquilo que a gente chama bioma cerrado, para que a gente possa respirar com qualidade, para a gente possa tomar água com qualidade e ter aquela água para produção nos níveis que nós estamos atingindo hoje.
O Felipe, esse conhecimento começou lá atrás, né? Quase no início da Embrapa, praticamente 50 anos, com Alisson Paulinelli, Eliseu Alves. Recentemente fizemos um programa aqui de 1 ano de A Força do Agro. Trouxemos o Eliseu Alves para mostrar a importância dele para o desenvolvimento do agro, desenvolvimento do país. E é um conhecimento que iniciou lá atrás e a pesquisa não para, né? Continuam desenvolvendo para ter esse entendimento e para poder aproveitar cada vez mais tudo que o Cerrado oferece. Pois é, eu vou reforçar essa sua fala, sabe, Joyce? Veja bem, 1940, nós estávamos terminando guerra, passando fome aqui no Brasil, passando fome no mundo. Então, na década de 50, na década de 60, quando o Cerrado começou a despontar, né, com essa necessidade de incorporar uma área agrícola e o Brasil se desenvolver nesse setor agrícola, né, como é que a gente entendeu um solo que, em tese, era pobre, mas tinha uma facilidade de mecanização. Isso proporcionou uma série de pesquisas, uma série de conhecimentos que foram traduzidos em produção agrícola. Pastagem, nós temos aí muito com gado, né? Pastagem com grãos. Então, como é que a gente consegue e como é que a gente... Esses são os desafios que a gente tem que entender. Você não consegue fazer agricultura se não for num ambiente. Você tem que ter essa oferta ambiental, que é a chuva, que é a pluviosidade, que é essa disponibilidade de água que nós temos aí para o produtor rural, e valorizar e segurar essa água dentro da propriedade. Não deixar ela ir embora o mais rápido possível. Por isso que é importante ter as matas ciliares, as matas de galeria, né, para que a gente possa entender esse ciclo da natureza cerrado, né? Que um período seco bem grande e um período chuvoso bem grande, quase 1.500 milímetros de chuva em média a gente tem no Cerrado, quer dizer, 1,5 metros de pluviosidade. Então, entender essa circunstância que acontece em 6 meses do ano com pluviosidade, como é que a gente faz para segurar essa água dentro do Cerrado e para que ele seja para que ele consiga ser esse pai das águas, para poder, então, fazer essa irrigação com qualidade e quantidade suficiente de água. Eu me assusto quando a gente fala de pessoas que não estão entendendo esse papel que a espécie humana tem de entender essa convivência com a natureza. Muita gente acha, não, deixa para lá, a natureza vai se... tem resiliência, ela tem, mas até muita gente fala que o Cerrado é o fênix, né? Que ele renasce das cinzas, aí então aplica fogo. Mas não é assim, é que nem um carro. Se você bate ele uma vez, você vai lá, conserta. Se você bate outra vez, ele vai lá e conserta. Mas se você chega a ter uma hora que você bate muito grande, ele não vai ter conserto. Tudo isso aí é parte daquilo que, entendendo, a gente produz e também cuida do Cerrado. Eu acho que essa é a mensagem que a Embrapa Cerrado está tentando passar para aquele que convive com o ambiente cerrado. Quem produz também pode cuidar da natureza. Aquilo é parte daquilo que está escrito na nossa Constituição, né? Do papel socioambiental que qualquer propriedade agrícola tem no Brasil, né? Isso está escrito na nossa Constituição. E quanto mais a gente cuida, melhor a gente se beneficia da natureza, né, Felipe? E olha só, isso acho que é um exemplo da preservação. A fauna aí tem muitas espécies, tem lobo-guará, tem tamanduá-bandeira, onça-pintada, espécies em extinção em alguns lugares, ou que só são ali específicas dessa região. É a mata, é a preservação, e isso é importante, né, para o equilíbrio do ecossistema. Perfeito, mas esse entendimento dessa importância, por exemplo, quando você tem um animal qualquer desses aí, preso num zoológico, você que oferece a comida para ele, você que tem esse cuidado com ele ali naquele ambiente pequeno. Quando ele vive na natureza, uma onça, por exemplo, ela tem uma área de forrageamento, uma área de alimentação que ela usa para caminhar, para caçar, muito grande. E quando a gente divide com a agricultura esses ambientes, você torna inviável a vida desse animal, porque ela não consegue caçar, porque não tem caça suficiente para ela em ambientes muito pequenos. Então, entender essa biologia, essa ecologia da nossa espécie, olha só,
a da nossa espécie, Homo sapiens, junto com as outras espécies que convivem nesse mesmo, que dividem esse mesmo ambiente conosco, é fundamental que a gente entenda esse nosso papel, né? Então, isso daí, para a produção agrícola, né, é fundamental. Eu tenho assustado, quer dizer, eu imaginei que coisas como essa poeira no ar que nós tivemos aí nesses últimos dias, né, essas queimadas, fosse coisa que eu não fosse ver enquanto vivo, que se fossem meus netos é que tivessem que conviver um pouco com essa situação, né? Porque isso não é um bom manejo. O que a gente procura fazer é gestão ambiental produtiva, né? De modo que você entenda, como o produtor rural, que ele tem uma propriedade como um todo, onde ele tem que ter produtos para a produção agrícola e que ele possa produzir serviços ecossistêmicos com tudo aquilo que ele está produzindo na propriedade. Então, a produção agrícola de ambiente de qualidade também é uma produção que o produtor pode oferecer para a sociedade, né? Qualidade do ar ele também pode fazer, só que ele não está sendo remunerado por isso. Essa produção de ambiente que o produtor está sendo cobrado na Constituição pelos serviços socioambientais que a propriedade oferece, ele não está sendo remunerado por isso aí. Então, essa discussão nós estamos tendo aí com a Confederação Nacional da Agricultura, como ator dentro dessa cadeia, né? Como é que eu chego num supermercado e vou escolher um tomate, vou escolher um feijão, vou escolher uma carne, que eu saiba a qualidade daquele produto dentro daquilo que o produtor está produzindo e como é que aquilo está afetando a minha qualidade de vida. Esse entendimento, cada vez mais, nós temos que estar discutindo com a sociedade, no Senado, na Câmara, né? Como é que essa remuneração pelos serviços ambientais prestados pelo produtor rural pode chegar ali em quem está fazendo essa produção. Então, esse entendimento da sociedade do que é uma boa gestão ambiental, o que é uma boa prática agropecuária, que ela tem um custo financeiro. Eu imobilizo parte da minha propriedade para prestar aquele serviço. Então, esse entendimento social de ator, agora, como consumidor, o que é que eu estou enxergando que aquele produtor está me entregando. Somos todos agro, o agro é vida e cada um de nós tem participação, como colocou bem aqui o Felipe, sem agro não há vida. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre as queimadas, nós vamos a um intervalo, sua audiência é muito importante, fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold
vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Felipe, mais de 40% de espécies de plantas, né, são plantas lenhosas e tem 50% das abelhas também no cerrado, né? Perfeito. Essa observação que você está tendo da importância de ter os plantas, olha só, são 12 mil espécies de plantas que o Cerrado tem. O Brasil tem 45 mil. Olha a proporção que nós estamos falando, quase 25% desse número. Quando a gente fala dessas 12 mil espécies do Cerrado, isso é um trabalho publicado, um livro de quase 1.000 páginas que a gente tem com a quantificação dessas espécies, né? A proporção delas de espécies lenhosas é mais ou menos 20%, ou seja, a maioria das plantas que estão no Cerrado não são árvores, são herbáceas e são graminoides. Todas elas, entretanto, produzem flores, algumas polinizadas pelo vento e outras polinizadas pelos animais. No caso das abelhas, né, é fundamental a gente entender essa parceria que a gente tem com esses insetos que polinizam não apenas as espécies nativas, mas as espécies cultivadas. Elas têm se você tirar as abelhas do sistema agrícola para muitas espécies, você vai falhar totalmente, você não vai ter produção. Porque elas vão lá e polinizam, e o fruto que você vai consumir depois é oriundo exatamente desse papel pequeno de cada uma das abelhas, mas enorme pela quantidade que elas nos oferecem de serviço ecossistêmico, que é o que eu estou falando para você. Quando a gente preocupa com o ambiente como um todo, como é que cada uma das nossas espécies, cultivadas ou não, se beneficiam dessa parceria, né, com os animais. A natureza cuidando da própria natureza, nós somos natureza, né? Nem todo mundo aqui é especialista da Embrapa, não precisa, né, ser especialista para entender que cada um de nós tem que cuidar, tem que fazer sua parte, tem que preservar, porque a gente vive em harmonia com a natureza. O Cerrado, Felipe, ele também tem um papel importante na regulação do clima, né? Por tudo isso que você está colocando aqui. Perfeito. O que eu vou pegar uma das suas frases aí e mostrar essa importância de que o homem, a espécie humana, né, não o homem, a espécie humana, tanto homem, mulher, qualquer um de nós, tem esse papel na natureza. A gente esquece, a gente se coloca como fora da natureza. Isso traz um tipo de comportamento de achar, não, a natureza vai se cuidar sozinha. E aí essa coisa que você falou do clima, né? Nós temos vários pesquisadores mostrando esse papel. Por exemplo, você vai andar na rua, você vê uma rua arborizada, a diferença de temperatura que é de uma rua que não é arborizada. Então esse é o papel que a vegetação tem em controlar essa mudança de temperatura. E quanto mais você retira essa vegetação, maior vai ser a temperatura do solo, maior vai ser a temperatura da terra. Então, quando você tem essa situação de eliminar a camada arbórea, né, você está aumentando a temperatura, você está mudando o clima regional, local. Você começa com a mudança local, depois vai para uma mudança regional e depois vai ter aquilo que nós estamos preocupados, né, que é a mudança climática. Nos preocuparmos diretamente com a mudança climática é uma coisa que vai afetar a nossa agricultura se nós não tomarmos cuidado e vai afetar a nossa qualidade de vida, né, por conta do ar que respiramos, por conta da qualidade da água que você vai beber. Cada vez mais a gente está vendo a necessidade de filtrar essa água e tudo mais, né? Porque o que a natureza faz é isso. Quando chove, essa chuva cai no solo e vai sendo filtrada e vai passando para o rio.
depois a gente pode, para consumir, nós só precisamos filtrá-la novamente se ela tiver excesso de pesticida, inseticida e coisas desse jeito, né? É essa a nossa preocupação, entender como é que um ambiente de qualidade que a gente deixa na agricultura com boas práticas agropecuárias, e para cada cultivo que a Embrapa está desenvolvendo, ela tem associada o que a gente chama de BPA, Boas Práticas Agropecuárias. Gado, principalmente, a gente está fazendo isso aí. A revista Oeste faz um jornalismo independente, não aceita verba pública. Dá só uma olhadinha, porque a sua assinatura é muito importante para nós. A revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Em janeiro de 2023, Oeste enfrentou um dos momentos mais desafiadores da sua história. Recebemos a notícia de que nosso canal no YouTube havia sido desmonetizado. O motivo? Publicação de conteúdo nocivo. Em nenhum momento a plataforma informou que espécie de conteúdo havia sido considerado nocivo, nem por quem. Por mais de um ano, permanecemos no escuro, mas não desistimos. Sabemos que a verdade às vezes desmaia, mas não morre nunca. Em agosto de 2024, a verdade veio à tona. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou o real motivo por trás da desmonetização. A revista Oeste também esteve na mira do ministro Moraes. Num trecho das conversas divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF, Ayrton Vieira, pede para o perito criminal Eduardo Talhaferro usar a criatividade contra a revista Oeste. 6 de dezembro de 2022, o juiz assessor Ayrton Vieira diz o seguinte: vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o Eduardo responde: só tem publicações jornalísticas, não estão falando nada, o que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade, risos. Pegue uma ou outra fala, opinião mais ácida e 3 pontinhos. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que está extrapolando com base naquilo e enviou 3 pontinhos. A desmonetização, as constantes ameaças e as frequentes acusações não impediram que continuássemos lutando o bom combate. Como demonstraram as capas da revista, não recuamos 1 milímetro. Não contornamos um único assunto e sempre nos ativemos aos fatos. A reprodução dessas conversas provam, acima de tudo, que Oeste estava certa. Não apenas nas informações e nas análises, mas também em suas críticas às arbitrariedades e ilegalidades do judiciário. A decisão editorial de não aceitar dinheiro público, nem depender da monetização das redes sociais, garantiu o fôlego suficiente para vencer esse período de trevas. Oeste sobreviveu graças aos seus assinantes. Foram eles que possibilitaram que Oeste continuasse o seu trabalho em defesa da liberdade de expressão, da verdade, da democracia e da independência jornalística. Assinar a Oeste é defender esses princípios. Chegamos aqui fortes, mas ainda há muito o que fazer. Os próximos anos serão decisivos. E nós só conseguiremos com o seu apoio. É por isso que precisamos de você. Faça já a sua assinatura. Falávamos das queimadas, né, Felipe? E aí se entende, 135 dias sem chuva, um clima seco, qualquer fumacinha, qualquer cinza que cai aí se espalha rapidamente. Olha, vamos discutir um pouco de física, né? Eu tenho colegas que trabalham aqui na Universidade de Brasília fazendo pesquisa exatamente de quanto de energia, quanto de fogo precisa para que uma área dessa pegue fogo sozinha, por exemplo. Alguém fala assim, não, um caco de vidro pode pegar aqui, ou um simples toco de cigarro, isso é suficiente para pegar fogo. Olha, a chance disso acontecer é pequena. Pode acontecer, mas se você está perdida no meio do mato e pega um caco de vidro, eu te dou esse caco de vidro, para você fazer fogo para poder cozinhar um peixe que você pegou ali no rio, ali, você não imagine a dificuldade que é. Não é fácil fazer fogo do nada.
né? O que o Cerrado tinha no começo, né, era uma situação seguinte: raios sim, raio aí tem energia suficiente para colocar fogo na hora. Mas o raio só acontece na época que está chovendo. Né? O raio não acontece nessa época seca, que sem nuvens, sem nada. Então, essa estratégia, essa ocorrência de fogo nessa época, não é uma boa prática agropecuária, porque o que é? É o produtor tentando queimar a sua pastagem para rebrotar mais rápido, para você ter um rebrote que é aquilo que o gado vai comer. Então, isso é uma prática agropecuária ruim. Né? Você fazer fogo, controlar, renovar a sua pastagem, né? Recuperar a sua pastagem com fogo, através do fogo. Então, isso não é uma boa prática agropecuária, porque você tem esse problema do fogo, você tem lá no canavial, isso aí também. Hoje a gente tem técnicas da palhada, de você... Porque aquilo é matéria orgânica que você devolve para o ar. Então você tem que incorporar, hoje nós temos técnicas muito mais adequadas para poder fazer essa incorporação dessa matéria orgânica fundamental para a agricultura nesses cultivos que a gente está citando aqui. Agora, outro problema enfrentado no Cerrado, olha só, o desmatamento aumentou 68% em 2023, superou pela primeira vez as perdas registradas na Amazônia. Segundo o relatório anual de desmatamento do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e dessa vez a gente não viu Greta, não viu DiCaprio, não viu ninguém aí brigando, batalhando pelo Brasil. E a gente sabe que o agroprodutor responsável, né, Felipe, ele cuida, ele preserva as pastagens. Você mesmo colocou aqui sobre as boas práticas que vocês têm desenvolvido com os produtores, que realmente não há necessidade de desmatar, só que a gente sabe que tem aí uma legislação também permissiva. E quando o governo faz vistas grossas, acaba se ampliando, acaba dando no que está dando aí esse ano. A gente nunca viu tanto desmatamento como tem ocorrido nesses últimos anos aqui, né? Isso, perfeito. É uma leitura perfeita. Essa coisa do desmatamento. O que é desmatamento? É uso da terra. Troca de vegetação natural por uma vegetação cultivada. Se ela for feita dentro daquela que a legislação permite, e aí nós estamos falando de uma cabeça de um produtor consciente, uma cabeça do uso da terra, dentro desse entendimento que a gente faz sobre como produzir, cuidando do solo, cuidando da água e cuidando daquela fauna que convive comigo ali ao redor. Então, quando eu faço isso, eu vou abrindo minhas áreas paulatinamente, porque cada centímetro quadrado a gente sabe do valor daquela terra, para que aquilo me remunere mais tarde e para que aquilo tenha esse reflexo pelo serviço ecossistêmico que eu estou prestando para a sociedade. Se você tem esse entendimento, todo aquele produtor que tem esse entendimento, ele vai saber que se ele queimar, que se ele desmatar desnecessariamente, ele está prejudicando a própria convivência dele com a natureza. Isso vai... o tiro no pé, você conhece essa expressão bastante bem, em algum momento a bala vai voltar no seu próprio coração. Né? E quando a gente fala em próprio coração, aí era aquela fala, né? Ele vai cair no coração dos seus netos lá, mas hoje a coisa está sendo muito mais rápida. Né? Você está tendo uma série de doenças aí em função dessa fumaça que foi liberada aí por essas queimadas. Então, o que eu quero discutir e apontar aqui nessa conversa, né? Eu agradeço aqui a oportunidade de você estar abrindo esse espaço, eu entendo e estou aqui para mostrar a força do agro. Como é que eu transformo fotossíntese, né? Que é aquilo que o sol, que é aquilo que a natureza está nos dando, em uma coisa que a gente possa utilizar como energia para que a gente possa viver bem. Então, como é que eu faço? Como é que o produtor aprendeu a fazer essa coisa, a manusear essa ferramenta, essa máquina, né, que transforma energia solar em energia que ele possa produzir e vender,
né? Como consumo de plantas, né? Carbono acumulado, para que a gente possa, com isso, trazer um bem-estar para a gente e para a sociedade. Hoje, eu garanto para você, nós temos boas práticas agropecuárias que estão trazendo soluções para diminuir esse desmatamento. Mas, às vezes, a decisão do desmatamento não está na mão da pesquisa, está na mão do proprietário da terra. E você sabe, e a gente sabe o peso desse produtor rural na importância desse agro que você está, que nós estamos comentando aqui, a força desse agro. O que nós queremos é trazer cada vez mais esse tipo de informação para esse produtor rural, para que ele tome a melhor decisão possível com o uso da terra que está nas mãos dele, seja ele na produção de serviços ecossistêmicos. Essa eu acho que é o melhor conhecimento que a pesquisa pode trazer. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Opera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Para fechar nossa conversa aqui, resumindo tudo que nós colocamos, o Cerrado é o pilar da agricultura e é um patrimônio nacional, né? Não tenho dúvida disso. Por causa dessa sua fala, né, bastante importante você tocar, queremos que isso possa ser mantido por muitos séculos. E toda máquina, se você não lubrificar, se você não manter, ela acaba. A gente sabe disso, é fácil. Eu já dei aquele exemplo do carro para você. Um carro pode andar muito tempo se você conserva as suas partes. O que eu estou chamando a atenção, o que eu gostaria de deixar nessa minha fala aqui para vocês é isso. Se nós não tomarmos contas, fazermos essa produção desmensuradamente, achando que tudo que nós podemos eliminar com o uso da terra, eliminar toda a vegetação nativa, pegar essa chuva e transformar em grãos, transformar em pasto, isso não vai funcionar, porque toda equação tem um balanço, né? Ela tem um balanço e um equilíbrio entre as forças que estão envolvidas naquele ecossistema. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é como que nós, como espécie Homo sapiens, podemos conviver com todas essas espécies que estão conosco nesse sistema, que tem uma estação seca bem definida, tem uma estação chuvosa bem definida e quase 12 mil espécies nativas de plantas convivem com essa situação e outras tantas de animais convivem com essas espécies. Então, se a gente fizer uma agricultura levando em consideração essas boas práticas agropecuárias de consumo de água, de entender como é que esses insetos que convivem conosco estão polinizando e estão controlando biologicamente algumas pragas que a gente tem na agricultura, fazendo essa parte do solo, porque hoje nós temos pesquisas do BioAS que fala da qualidade orgânica, da qualidade da vida no solo e o seu reflexo na
produção agrícola, se a gente entender todas essas sintonias, essas sincronias, né, essas sinergias que existem entre todas as espécies que estão envolvidas no ecossistema agrícola, nós podemos então ter uma produção com mais qualidade. Agora, isso tem limites. Nós temos que ter um limite. A curva não é sempre ascendente e nunca acaba. Ela tem um problema que se você chega no limite, ela começa a cair e não volta. Então nós temos que entender essa curva da produção, saber onde está esse limite, para conviver com a quantidade de água que a gente tem, para conviver com a temperatura, com o clima que a gente tem. A agricultura é fundamental. A força do agro vai se manifestar no momento que quem estimula a produção agrícola, seja no Ministério da Agricultura, seja no Ministério do Meio Ambiente, conversem para saber onde é que a gente pode orientar essas forças, que muitas vezes podem parecer antagônicas, ambiente e produção. Não, tudo isso tem que conviver em conjunto para que a gente possa produzir e cuidar daquilo que o Cerrado nos oferece há milhões de anos. Tá? Isso é fundamental que a gente entenda por que ele é o pai das águas, por que chove aqui dessa maneira, de modo que a gente possa, então, continuar produzindo dessa mesma maneira que fazemos hoje. Tudo tem limite, a vida tem limite. E de nada adianta passarmos por aqui sem deixar um legado, sem se preocupar com outros que virão. Cada um tem que fazer a sua parte. Aqui você participa, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o Felipe, alguma sugestão, manda pra gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O número, o WhatsApp para mandar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui. Não, nós é que agradecemos, como parte da pesquisa agropecuária brasileira, nós é que agradecemos esse tempo, né, essa divulgação desses resultados, e é um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição para perguntas com espécies nativas, sobre o web ambiente, sobre como fazer melhor boas práticas agropecuárias. A Embrapa é uma grande parceira, está sempre aqui nos ajudando a contar a história do agro brasileiro. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. E vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.